Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Tá um pouco frio, né, irmãos? Tá frio, né? Mas é isso aí, nós devemos dar graças a Deus por todas as estações, porque de todas elas nós precisamos, né, irmã Gisele? Né? Nós precisamos. Tem gente que gosta mais do frio, né, irmã Luciene? Tem outros que gostam mais do calor. Eu trabalho de Uber, então aí eu vejo, eu não gosto muito do frio não, aí outro fala, também não gosto muito do calor. Aí eu falo, nós precisamos de todas as épocas, de todas as estações, né? Louvado seja Deus, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou pedir para os irmãos abrir no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 10 ao verso de número 20 para a nossa meditação. Vamos ler esses 10 versículos. Eu vou ler e os irmãos me acompanham, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade vestida, a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Glória a Deus. Peço aos irmãos que fechem os teus olhos, mantenha a Bíblia aberta, para me fazer mais uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, te dou graça, Pai, nesta noite. Obrigado, Senhor, por entrarmos, Senhor, na Tua presença, para prestarmos o culto de louvor e adoração a Ti. Agora, Senhor, nós te pedimos, fala conosco. Precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Ministra, Pai, aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo esteja presente aqui, falando em cada coração, nos fortalecendo pela Tua palavra, porque a Tua palavra é poderosa, ela é pura, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra na alma, no espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Sê conosco, Senhor, nesta noite, para a glória do Teu nome. Assim, ó Deus, eu te peço e te agradeço, Pai,
no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Amados, eu li um texto conhecido dos irmãos, que fala a respeito da amargura de Deus, né? O apóstolo Paulo, ele está preso lá em cadeias por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, e está instruindo, orientando, direcionando os irmãos da igreja de Éfeso. Para você ver a seriedade e a importância disto, é que a preocupação do apóstolo Paulo era que os irmãos permanecessem na fé, não desanimassem, mas que continuasse servindo ao Senhor. Dentro dessa carta nós vamos encontrar ensinamentos que Paulo trata sobre o marido com a sua esposa. Ele dá uma orientação dizendo que o marido deve amar a vossa esposa como Cristo amou a sua igreja, né? Dentro também da carta ele fala que os filhos devem honrar o pai, a mãe, e que os filhos não podem provocar ira também dos pais, e nem os pais ira dos vossos filhos. Então Paulo, ele vai orientando a igreja de Éfeso naquilo que é necessário. Paulo não recebe nenhum problema desta igreja, mas em oração Paulo recebe da parte de Deus revelações profundas e passa para a igreja que estava ali na cidade de Éfeso. Então Paulo, como pastor, Paulo como apóstolo, ele sabia da importância da sua fala, porque Paulo estava preso, estava sendo impedido de pregar o evangelho, mas em cadeias ele anunciava em cartas a palavra do Senhor. Era o amor de Paulo para com a igreja de Cristo. Paulo não era assim, Paulo ele não foi sempre assim. Os irmãos conhecem a história do apóstolo Paulo, sabem que ele foi um perseguidor. Ele matou o cristão, ele prendeu o cristão. Ele foi testemunha da morte de Estevão, que foi um homem diferenciado, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé, de graça, de sabedoria. E Paulo viu ali Estevão sendo apedrejado por causa do evangelho. E Paulo sofria por causa do evangelho. Ele sabia que ele ia padecer, que ele seria perseguido, mas a vida dele estava na mão do Senhor. Como a minha vida, como a tua vida também está nas mãos do nosso Deus. Nós vamos até onde Deus quer que a gente vá, e não há ninguém que possa impedir isso. Não há ninguém que impeça o trabalhar de Deus em nossas vidas. Nós vamos seguir conforme a vontade e a orientação do nosso Deus, porque quem conduz as nossas vidas, quem dirige a igreja é o Senhor Jesus. Então Paulo, preso, ele escreve a carta, e ali, principalmente no capítulo 6, no final da carta, depois que ele traz as orientações, a instrução, aí Paulo diz, no verso de número 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele recomenda aos irmãos da igreja que estava na cidade de Éfeso a se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ele repete isso. Por que, amados irmãos, que ele repete? Por que ele faz questão de repetir? Porque ele sabe que como ele enfrentou lutas, adversidades, não só espiritual, mas também carnal, ele sabia que nós precisávamos nos fortalecer no Senhor e nos revestir de todo o seu poder. Porque o que sustenta a igreja é o poder de Deus, é o Senhor, é Jesus. É por isso que estamos de pé. E você sabe muito bem, cada um de nós sabe que
nós enfrentamos batalhas difíceis a tal ponto de não termos forças para suportar, de não termos força para levantar, de não termos força para caminhar. Tem dias que é difícil, e cada um de nós enfrentamos essas lutas, essas situações, esses embates, esse urso, esse leão. Tem dia que a gente se encontra numa situação que parece que fomos nocauteados, né? Por isso que é importante nós entendermos isso. É importante entendermos o que somos. Por quê? Porque estamos aqui, porque servimos a Deus, porque precisamos orar, porque precisamos jejuar, porque precisamos estar meditando, examinando, se alimentando da palavra de Deus. Não é simplesmente uma coisa monótona. Eu me reúno aqui com vocês como se fosse um palanque político, né? Ou como se fosse uma palestra, ou como se fosse um curso. Não, a gente se reúne aqui para adorar a Deus, para adorar ao Rei, que está vivo para todos sempre, Ele recebeu o nosso louvor, e também, amado irmão, para recebermos dele força, vigor, ânimo. E só assim nós conseguiremos, porque para sermos igreja, só juntos. Nós somos membro do corpo de Cristo, mas igreja é isso aqui. A igreja está aqui reunida na assembleia. O que quiser dizer? No culto solene, o povo está reunido. Então a igreja está reunida. Não tem como eu ser igreja sozinho. Eu sou membro do corpo de Cristo. E nós precisamos uns dos outros, porque é aqui que a gente se fortalece. É aqui que a gente ora um pelos outros. É aqui que a gente participa e tem comunhão com os nossos irmãos. É aqui que recebemos a orientação. Deus vai usar alguém aqui para falar comigo e com você. Seja o pastor, seja o obreiro, seja um pregador, um evangelista, um presbítero. Mas Deus está usando você, está usando a mim, está usando a cada um de nós para nos fortalecer juntos, para estarmos juntos, reunidos, recebendo a força que vem do Senhor. Paulo não estava junto, mas ele estava impossibilitado de estar ali com a igreja, irmão José. Mas em carta ele viu: olha, meus irmãos, no demais, irmãos meus, olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele está falando de um atributo que só Deus tem. Nenhum homem tem poder. O poder total em suas mãos. Nem o diabo tem o poder total. Mas o nosso Deus, ele tem um poder total. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Louvado seja Deus. Ele está no seu alto e sublime trono, nesse exato momento, sendo adorado pelos anjos. Louvado seja Deus. Ele tem todo o poder. Com um estalar de dedo, ele destrói isso aqui. Ele aniquila isso aqui. Quem pode medir a força do seu poder? Quem pode? Deus é poderoso para nos dar vitória. Então Paulo sabia muito bem que quem sustentava ele, quem dava força, ânimo, vigor para o apóstolo Paulo, era a força do poder de Deus na vida do apóstolo Paulo. Era a força do Senhor, era a força de Deus. Quando Paulo estava desanimado, Deus vinha e animava o apóstolo Paulo. Quando Paulo estava fraco, Deus vinha e dava força para o apóstolo Paulo. E não só para o apóstolo Paulo, mas também para os demais irmãos, os obreiros, aqueles que também trabalharam, labutaram pela obra de Deus. E conosco não é diferente. Quem tem sustentado você é o Senhor. É o nosso Deus. É Ele que tem sustentado a cada um de nós com a sua força, com a sua mão direita, com a destra da sua mão. Deus tem carregado a cada um de nós.
tem nos ajudado a vencer os obstáculos, as ciladas, as artimanhas, os adversários, o desânimo, a frieza, a fraqueza, a angústia, a tristeza. Irmã Gisele, é o Senhor que tem sustentado a cada um de nós. E aí Paulo lá em Cadência está dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então a primeira coisa que eu digo para nós: se fortaleça no Senhor, amada igreja. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Talvez você entrou aqui nesta noite fraco, abatido, abatida, desanimado, desanimada, triste, angustiado. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você: se fortaleça no Senhor e na força do poder dEle. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E é bom, né? Ser ali no seu aconchego, no seu conforto. Mesmo assim, nós, quando estamos debaixo das asas do Onipotente, aí você sente o abraço de Deus, você sente o refrigério do Senhor, você sente o abraço do Espírito Santo sobre a tua vida, você sente o Senhor sobre você, te fortalecendo, você sente Deus te sustentando. Somente a presença de Deus faz isso comigo e com você. Para suportar as lutas e as adversidades, vamos nos fortalecer no Senhor e na força do poder dEle. Agora veja o que diz em Efésios capítulo 1, verso 19. E qual a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Aleluia, Deus. A partir do momento que nós confessamos a Cristo como o único, suficiente Salvador, agora nós somos propriedade dEle, servos dEle, igreja do Senhor Jesus. E o poder dEle está sobre nós. E através desse poder, nós edificamos uns aos outros. Glória a Deus. Né? Louvado seja Deus, porque Deus deu essa dádiva, Deus deu essa graça para a igreja. Louvado seja Deus. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, verso 11. Fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência, em longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Aleluia. Louvado seja Deus. A nossa mente, o nosso coração foi aberto. Cada um de nós aqui temos um testemunho para contar de como Deus nos resgatou, da onde Ele nos tirou, quem éramos cada um de nós, o que fazíamos, o que éramos, e hoje somos uma nova criatura. E provamos das bênçãos celestiais, provamos das bênçãos que vêm do céu, dos dons que Deus mandou para a sua igreja. Olha que tremendo, amado irmão. E através desse poder, Deus cura pessoas, Deus renova pessoas, Deus cura cego, Deus cura paralítico, Deus faz mortos reviver. Então veja só, a igreja, ela tem algo que o mundo não tem, o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí depois ele discorre o texto, ele diz assim no verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja só, o diabo, Satanás, a antiga serpente, o pai da mentira. Satanás, que é o adversário, que é aquele que luta contra o povo de Deus, ele está ativo, com as mãos estendidas, procurando a quem possa tragar. E com o diabo não se brinca. Com o diabo não se brinca. Conhecedor da palavra como o diabo não tem.
ele conhece muito bem a palavra, ele entende a palavra, só não obedece, mas conhece, enganou muita gente, distorcendo a palavra. Olha, distorcendo, ele enganou muita gente. Você se lembra lá no Éden, quando Eva foi enganada pela antiga serpente? Ou seja, Satanás enganou Eva, Eva foi enganada, olhou e viu que aquilo ali, que ele explicou com a sua interpretação, ao contrário do que Deus tinha dito, e ele viu que aquele fruto era bom, foi lá e comeu, e deu para o seu marido, e os olhos foram abertos, e aí, por conta disso, o pecado entrou, porque Satanás, que é astuto, o vosso adversário, ele tem as suas artimanhas. Agora veja, eu quero ler com os irmãos Apocalipse capítulo 12, verso 7, para você ver, Apocalipse capítulo 12, verso 7, e o verso de número, até o verso de número 9, João tem uma visão, e na visão ele vê uma batalha no céu, e houve uma batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele, ou seja, Satanás conseguiu enganar uma terça parte dos anjos, e os anjos foram precipitados, foram lançados junto com Satanás, com o diabo. Louvado seja Deus. Agora veja, vamos comigo para João capítulo 8, verso 44. João capítulo 8, verso 44. Vamos ver o que está escrito lá. Louvado seja Deus. João 8,44 diz assim: vós tendes por pai o diabo, e queres satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus está se referindo aos judeus, que diz que não era escravo, que não era prisioneiro. E Jesus disse: a partir do momento que vocês cometem pecado, vocês são escravos do pecado. Então veja que Jesus disse: o diabo sempre fez aquilo que lhe apraz, ou seja, ele foi mentiroso desde o princípio, porque nele nunca se ouve a verdade, mesmo ele sendo um anjo de luz. O seu coração estava corrompido, e Deus então lançou fora. Eu estou falando de Satanás. Agora vamos para outro texto, para você entender e compreender por que é necessário nós revestirmos do poder de Deus e nos fortalecer no Senhor. Primeiro, veja só o que ele é capaz de fazer. Ele enganou Eva na onde? No Éden. Ele usou a palavra no Éden, e ele falou a palavra de forma contrária. Ele interpretou de uma forma errada e enganou o ser humano, enganou o homem. E o diabo é capaz de fazer isso comigo e com você. É por isso que nós precisamos do discernimento. Agora veja, vamos para outro texto, Ezequiel 28. Olha só, Ezequiel capítulo 28. Agora veja, o verso 11 e 12. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta-te uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor teu Deus, o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura,
sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas. Andavas, perfeitos eras no teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Era o querubim ungido, né? Lúcifer, Satanás, diabo. Agora veja, Satanás era assim, o diabo é assim. Ele quer ser igual a Deus, ele quer ter o poder de Deus. Então o diabo não é onipotente, nem onipresente, nem onisciente. Não, Deus também governa ele. Deus tem poder sobre ele. Agora veja, essa é a intenção de Satanás, destruir tudo aquilo que vem de Deus. Como aconteceu no Éden, ele quer fazer com a sua igreja aqui na terra. Ele é capaz de fazer qualquer coisa. A Bíblia diz que ele se torna até anjo de luz. O que é isso? Ele é capaz de fazer qualquer coisa para até enganar os escolhidos. Você sabia que aqui dentro, aqui onde nós estamos, dentro desse salão, o adversário, seus demônios está aqui dentro, fazendo de tudo para que eu e você não sirva a Deus, para que eu e você não entenda a palavra do Senhor, para que eu e você não entenda o que Deus, o Senhor, está nos trazendo nesta noite. Louvado seja Deus. Agora sim, Isaías 14, é isso mesmo, Isaías 14, verso de número 12. Olha o que diz o texto: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Verso 13. E tu dizias no teu coração, olha isso, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Somente até aí. Agora veja, amados irmãos, se ele quer ser igual a Deus, então você já tem uma ideia de quem nós estamos enfrentando, com quem estamos lutando. Então as nossas armas carnais, dinheiro, segurança, poder aquisitivo, status, isso não funciona perante ele. Isso não tem valor algum. Pelo contrário, ele se utiliza, ele usa essas coisas para derrubar o crente. Ele usa essas coisas para atrair o crente. Ele usa o poder para atrair o crente. Ele usa o dinheiro para atrair o crente. Ele usa tudo aquilo que a nossa natureza deseja para nos derrubar. Por quê? Porque ainda nós temos em nós o corpo caído, a natureza caída. Louvado seja Deus. Eu vou dizer mais para vocês. É por isso que Paulo, quando ele termina a carta, ele diz: olha, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus. Sem Deus ninguém vence Satanás. Sem Deus ninguém vence o diabo. Só vencemos Satanás e os seus demônios com a armadura de Deus. Olha o que diz Mateus capítulo 4. Vamos lá para Mateus capítulo 4. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Olha o que diz. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse:
se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. O que Jesus precisava nesse momento? Porque Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites. Então o que ele precisava naquele momento? De pão. Ele precisava se alimentar. E o que o diabo fez? Viu que ele precisava de pão, que ele estava com fome. Lança. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Colocando em prova se de fato ele era filho de Deus. Ao verso 4 diz: ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se o diabo, Satanás, foi até Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, e o tentou, o que dirá nós? Ele vai fazer de tudo para nos derrubar naquilo que eu e você precisamos. Pão fala de providência, sustento, daquilo que eu e você precisa. Você não vai querer ver a sua casa, seus filhos ou você mesmo passando necessidade. E a proposta maligna que vem, porque ele sabe daquilo que você precisa. Então a intenção dele é derrubar você, através dos seus pratos, através das suas artimanhas, através da sua cilada. Mas Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, porque o propósito aqui era ele se revestir, era ele orar, era ele consagrar a sua vida. Mas sim, de toda a palavra que sai da boca de Deus. É interessante notarmos isso aqui, porque quando ele está dizendo assim, de toda a palavra que sai da boca de Deus, quando nós temos a palavra, nós entendemos se de fato aquilo procede de Deus, se aquilo vai agradar a Deus, se aquilo não vai afrontar a Deus. Então quando a gente tem a palavra guardada no nosso coração, para não pecar contra ele, nós resistimos. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Somente pela palavra. Quando você não conhece, quando você não entende, quando você não examina as escrituras, você é levado por vento de doutrina, e aí você faz coisas que desagradam a Deus. Por isso que é importante, porque o diabo, ele vai usar tudo aquilo que ele puder para te tirar da presença de Deus. Vamos mais. Verso 5 diz, e então o diabo o transportou à cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Veja só, aí, olha só como o diabo ele é astuto. E não há igreja que prega isso, que diz, se você tem doença, é porque você não tem Deus. Se você é pobre, é porque você não tem Deus. Se você passa por alguma situação, é porque está faltando Deus em você. O diabo fez a mesma coisa. Se tu és filho de Deus, pula daqui abaixo, porque está escrito, o diabo sabe o que está escrito a respeito de Jesus. Deus vai mandar os anjos, e você não vai nem colocar os pés sobre a terra, provando Jesus. E não é assim, Satanás, conosco. Por quê? Aí tem o outro lado, né? Se tu és filho de Deus, por que você passa fome? Por que você está passando necessidade? Se tu és filho de Deus, por que você está passando essas coisas? Por que está passando essa tribulação? Por que esse mal sobreveio? Por que você está passando? Você não é servo de Deus? Para confundir a nossa mente. Se tu és filho de Deus, por que você perdeu? É dessa forma que o diabo trabalha. Ele quer usar toda essa provação, porque Deus não tenta, o diabo tenta, Deus prova. Aí Deus provando, o tentador vem em cima da prova de Deus, para confundir a minha mente e a sua mente, para dizer de fato é verdade, Deus não está na minha vida. Aí confunde eu e você, é mesmo, Deus não está na minha vida, eu estou passando por tudo isso, eu estou sofrendo, eu estou perdendo, eu estou perdendo, está tudo dando errado. Não, amado irmão. Olha a resposta de Jesus.
Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Outra coisa, se essa pessoa que morreu era filho de Deus, por que ele morreu dessa forma trágica? Por que ele morreu assim? Por que ele morreu dessa forma? A gente quer achar um motivo, né? É mesmo, né? Cheio de tiro, foi atropelado. Oh, amado irmão, a gente estamos sujeitos a isso. A gente estamos sujeitos a ser assaltado. Estamos sujeitos a passar dificuldade, a passar provações. Estamos sujeitos. Isso não quer dizer que é falta de Deus. Deus está comigo e com você em todos os momentos da nossa vida. Na alegria, na doença, na saúde, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, nas percas e nos ganhos. É o diabo, é Satanás, é os demônios que estão colocando na sua cabeça. Não! O mais importante, nós precisamos dessas coisas da terra. Nós precisamos. Mas o mais importante é a morada eterna. É para onde a gente vai, como nosso irmão José leu aqui, Mateus capítulo 24. Isso é o mais importante. Louvado seja Deus. Aí o verso 8 diz: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Esse aqui é perigoso. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe. Aí agora ele tira, se tu és filho de Deus, na primeira, na segunda, e volta para ele, irmão José. Agora ele fala assim, ó. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso te darei. Aqui é perigoso para todos nós. Alguém, aí Satanás usa alguém, ó, tudo isso aqui eu te dou, se você assinar comigo. Eu te dou riqueza, eu te dou poder. Quantas pessoas fazem pactos? Já viu famosos fazer pactos para ter riquezas, poder? E até conseguem. Eu não vou muito longe. Talvez no seu trabalho você conhece alguém que consegue fazer manobra na empresa. E o diabo vai colocar ele na sua frente, irmão José. E vai falar: olha, vamos fazer um combinado aqui. Vai gerar muito dinheiro, hein? Imagine você precisando pagar suas contas. Precisando levar alimento para sua casa. E é isso que o diabo, Satanás, faz. Ele faz você cegar por causa da nossa necessidade e cair nesse laço. É aí que ele destrói. É a raiz de todos os males. O poder, o dinheiro e a riqueza. Pessoas é capaz de fazer qualquer coisa para ter facilidade. Sabe aquele jeitinho brasileiro que só brasileiro tem? Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Tem um jeitinho brasileiro, né? Para ter as coisas na facilidade. Nós, com a nossa natureza, nós queremos isso. Se a gente pudesse não trabalhar e ter dinheiro, estava ótimo. É assim que o diabo age. Ele quer mostrar para você, ó, tem uma forma de você ter isso aqui. Tem uma forma de você ter uma casa. É mais rápido, mas se você quiser, tem. Tem uma forma de você juntar muito dinheiro mais rápido. Tem. Só que temos que fazer isso daqui. E se eu não tenho a presença de Deus, e se eu não sou revestido pelo poder de Deus, e se eu não guardo a palavra do Senhor, automaticamente a minha natureza vai tomar conta do meu coração, como Deus disse para Caim: o coração está já escurecido. E ele foi lá e matou o seu irmão. E é assim que o diabo faz. Ele lança junto com a nossa natureza. E a gente vai lá e deseja. Davi olhou, cobiçou, desejou e
coabitou. É por isso que nós precisamos do poder de Deus. E há cristão fazendo coisas que não agradam a Deus e acha normal. Normal, amado irmão, e não pode. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída pelo Senhor. Romanos capítulo 13. Toda autoridade é constituída pelo Senhor. Leis que são boas aqui na terra, devemos seguir, que não é contrário à palavra de Deus e que não ofende a Deus. Então os impostos que são colocados aqui na terra, devemos pagar os impostos. E quando eu estou dizendo isso, são todos os impostos. Eu não posso pagar uns impostos e deixar o outro. Ou fazer vista grossa. Eu estou ludibriando o governo. Eu estou enganando o governo quando eu trago para dentro da minha casa coisas ilícitas. Ou quando eu facilito. Ou quando eu faço gato. Ou quando eu... Vocês estão me entendendo, amado irmão? Amém. Agora veja. É por isso que é importante a gente falar sobre essas coisas. Porque, lembra da proposta? O diabo falou assim: tudo isso eu te darei se prostrado me adorar. E a partir do momento que eu faço isso, eu estou adorando a quem? O pai da mentira. Porque Cristo, o nosso Deus, não coabita com essas coisas. Não está no meio dessas coisas. Senão, olha a resposta de Jesus. E é isso que devemos fazer. Eu tenho ali, se eu fizer um gato na água, eu vou pagar menos, então eu vou ter mais dinheiro. Se eu fizer um gato na luz, eu vou pagar menos, então eu vou ter mais dinheiro. Se eu fizer um gato no TV a cabo, eu vou pagar menos, então eu vou ter mais dinheiro. Seja qual for, qualquer gato, está acontecendo isso. Você está adorando a Satanás. Aí Jesus disse assim, então, o verso 10, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Você não confia em Deus, que Deus vai te dar o sustento, para você pagar todas as contas, de forma honesta, correta. Lembra de João 8,44, que Jesus disse, que eles eram filho do diabo, porque o seu coração estava fechado e fazia aquilo que o seu pai, que é Satanás, que é mentiroso desde o princípio. Então eu estou mostrando para você o que ele é capaz de fazer, deixar você escravo daquilo que necessitamos. E nós sabemos que um gato é ilícito contra a autoridade. Perante os homens somos punidos, recebemos multa. Imagine perante Deus, que é santo. Santo, santo, santo! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja! Não venha com essa, pastor, mas não dá, eles cobram muitos impostos altos, mas você não pode consertar o país, você não pode consertar a nossa nação fazendo o mesmo. Somos cristãos. Aí depois de todas essa proposta, Satanás então saiu. O verso 11 diz, então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Ou seja, quando você rejeita, quando você diz, não posso, não devo assinar esse protocolo, não devo pegar esse dinheiro, não devo ludibriar, não devo me associar, Satanás sai e Deus traz a providência, o cuidado de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ele não deixa faltar pão, Ele não deixa faltar alimento, Ele vem com o seu cuidado sobre você e sobre mim. Isso aqui é uma prova do amor de Deus, quando somos fiéis a Ele. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O que ele serviu, hein? Aquilo que Jesus precisava, aquilo que Jesus necessitava. Você acha que Jesus não vai servir você? Você acha que Jesus não vai te ajudar? Não vai trazer a providência? Confia no Senhor, faz o bem e habitará na terra e será verdadeiramente alimentado. Oh, louvado seja Deus! Se há alguma coisa ilícita, arruma, conserta, resolva, porque as bênçãos de Deus estão retidas. Louvado seja Deus! Pastor, eu não sabia disso, está sabendo agora. Amém, amados irmãos? Louvado seja Deus! Eu estou mostrando para você a capacidade
do diabo e os seus demônios, o que ele é capaz de fazer para tragar você, para tragar a minha alma, para tirar você da presença de Deus, para tirar você das promessas do Senhor, para tirar você do caminho do céu. Mas o que está conosco é maior do que aquele que está lá fora. O diabo é valente, como Jesus disse, ele é valente, e o próprio Jesus falou que ele é valente, mas o mais valente do que o valente pega o valente e amarra ele, mostrando o seu poder, porque Cristo é mais poderoso do que você possa imaginar. Então confia no Senhor, faz o bem, deleita-te também no Senhor, e Ele considerará o desejo no teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo mais Ele fará. Confia nele em todo momento, até na perca, até nas doenças, até na tristeza, até na angústia, até na fraqueza. Confia no Senhor. Salmo de número 20, versos 7 e 8 diz: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Um curvo se cai, mas nós ficamos de pé, porque o Senhor me sustenta. É por causa disso. E a minha consciência e a sua consciência sabe o que é certo e errado. Por exemplo, é errado roubar? Sim ou não, igreja? É certo pagar os impostos? Então, irmão, louvado seja Deus. Aleluias. Agora, Efésios capítulo 13. Melhor, capítulo 6, verso 13. Jesus então venceu Satanás. Não cedeu em nenhum prato, em nenhum laço, em nenhuma artimanha. Nós, com o poder de Deus, também venceremos toda proposta satânica. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Verso 13 diz: portanto, aí nós vamos ler o 13 até o verso de número 18. Portanto, tomai toda a amargura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Então toma toda a amargura de Deus, se revista do poder de Deus. O verso 14 diz: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Somente até aqui Paulo traz uma ilustração de amargura, porque na sua época Paulo, por ser um cidadão romano, ele tinha dupla cidadania, irmão José. Ele era um cidadão, ele era um judeu e também um cidadão romano. O que Paulo faz? Ele traz esse exemplo da armadura que o soldado usava: capacete, couraça, espada, escudo, para se proteger quando ocorria guerras. Se você for na Inglaterra, acho que é na Inglaterra, né, Keila? Ainda existe lá soldados que ainda utilizam armaduras. É lá que tem rainhas e reis ainda, né? Sei lá, você vê. Você já viu quando alguém não pode nem tocar, que eles ficam bravos, para você ver como que deve ter uma reverência muito grande. Lá existe ainda. E Paulo usa esse exemplo. Para se proteger dos inimigos, precisamos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Louvado seja Deus. Aí ele diz: vamos lá. Aí ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O que é a nossa armadura? Palavra de Deus. Qual é a nossa armadura? Oração. Qual é a nossa armadura? Jejum. Qual é a nossa armadura? Frequência nos cultos. Essa é a armadura do crente.
É o crente estar revestido com ela. E com a espada que é a palavra de Deus. Hebreus capítulo de número 12, verso 4 diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra na alma, no espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus. Salmo 119 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Salmo 119, verso 11 diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para poder resistir, para poder suportar, para permanecer e não ser levado. Porque há crentes que tem nome de crente, que já está com a sua vida escurecida, e Deus e olha para você ver como que Satanás é terrível. Ele é capaz de usar um crente que tem nome de crente, que conhece a palavra, para enganar você. E se você não conhece, é mesmo, então eu vou fazer, porque se você está fazendo o que conhece, eu posso fazer. Aí o crente vai lá e faz. Louvado seja Deus. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Você quer ver Satanás respeitar um crente, uma igreja? É quando ele tem a palavra. Irmão José, pode vir, filho. É quando ele tem a palavra. Vocês lembram de Amã? O judeu temente a Deus. Melhor, Mardoqueu, um judeu temente a Deus. E Amã trabalhou na mente de Assuero, dizendo: Assuero, tem um povo aí. Tem um povo aí, Assuero, que não respeita as suas leis. Ele enganou o rei. E o rei então deu autoridade para Amã. O que Amã decretou, amados irmãos? A morte no dia tal de todos os judeus. Aí lá vai, colocando lá os folhetos nas portas de toda a cidade de Suzã. Quando Mardoqueu vê, a Bíblia diz que ele chora, ora e rasga as suas vestes. Isso fala de... ele se humilhou na presença de Deus. Ele se lamentou, ele chorou, todo o povo judeu. Só que Mardoqueu era diferenciado dos demais, porque quando Amã passava, amados irmãos, todos se prostravam perante ele, porque o rei Assuero deu autoridade, irmã Gisele, para ele. Aí todos os judeus se prostravam. Ah, Mardoqueu não. Não, Nessi, Mardoqueu não. Mardoqueu sabia das leis de Deus, mas... olha, isso que é importante. Quando a gente sabe da lei de Deus, a gente não se prostra perante essas coisas. Verdade, Deus. Então, Mardoqueu, conhecendo a lei de Deus, eu não posso fazer isso. Eu não posso adorar ídolos, eu não posso adorar homens, eu somente adoro a Deus. Amã vendo aquilo, fica com raiva de Mardoqueu e trabalha, engana Assuero, e Assuero então faz o decreto. Mardoqueu vai para a oração. Aí chega até Esther. Esther, é o seguinte: Deus colocou você aí para um propósito. Se você, olha a confiança de Mardoqueu para Deus. É disso que Deus quer. Deus quer homens e mulheres assim, ousado a tal ponto. Se não vier livramento, louvado seja Deus. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, que estava diante do rei, e o rei disse: aqueça 7 vezes mais a fornalha. E a Bíblia diz: pode aquecer, porque se Deus não nos livrar, não importa. O que importa é vivermos para a glória de Deus. Glória a Deus. Se você não fazer nada, Esther, Deus trará livramento da outra parte. Deus trará livramento da outra parte. Está debaixo de uma ameaça de morte. E, pastor, naquela época, não, irmão, tem homens aqui, mulheres, que vivem em países ditadores, que correm risco de vida
estão sofrendo ameaças, risco de morte por causa do Evangelho. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Amã cai diante de Mardoqueu, por causa da maldade de Amã. E Deus livrou Mardoqueu e todo o seu povo, porque Mardoqueu, mesmo triste, mesmo angustiado, mesmo abatido, mesmo ferido, precisando, não cedeu. Pelo contrário, a minha esperança está em ti, ó Deus, o Senhor. A minha força está em ti, ó Deus. Então, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Amém, amados irmãos. Sabe qual é o meu propósito? Para pensar, igreja. O seu pastor é rico? Você viu o pastor com uma BMW aí fora? Ou o pastor com uma casa que tenha 10 quartos? Você viu o seu pastor? Você pode dizer, não, meu pastor tem dinheiro. Será que ele tem? Casas? Você vê o seu pastor assim? Por que você acha que eu pastorei você? Qual é a minha recompensa? Por amor. O amor que eu recebi de Jesus e o entendimento a qual Cristo me deu, Ele abriu a minha mente, Everson. Eu quero que Ele abra a mente de vocês também, com a verdade. Há igrejas que não são assim, e eu falo sem medo, como foi lido aqui, falsos pastores, falsos profetas que pregam por amor a dinheiro. E aí olha para esses pastores, fazendo aliança com o mundo, fazendo aliança com o governo, que é contrário às coisas de Deus, enriquecendo com o dinheiro da igreja, carros e carros e carros importados, mansões, e você e eu aqui. Oh, irmãos, porque tem homens assim, como eu, que pregam o verdadeiro evangelho, que não está nem aí quantos seguidores ele vai ter. É porque nós sabemos, amado irmão, que as coisas desta vida não há de se comparar com as coisas futuras que Deus preparou para a sua igreja. E para entrarmos nessa mansão celestial, nós devemos nos esvaziar de mim mesmo, de nós mesmos, dessas coisas que é contrária à palavra de Deus, para viver para Deus. Porque a maior riqueza que temos é Cristo. Porque o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Só que os valores estão sendo invertidos. E é por isso que precisamos do poder de Deus e do discernimento. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 5, do verso 8 ao verso de número 9. Olha a recomendação de Pedro: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, está ao vosso derredor, procurando a quem possa tragar. Ele está ao vosso derredor. Todos os dias ele está tentando. Só todo dia você não tem que trabalhar? Todo dia você não tem que estudar? Todo dia você tem que levantar cedo para você ganhar seu dinheiro? Todo dia o diabo e os seus demônios estão armando cilada para tentar tragar você, tragar a mim, tragar a nós, todos os dias. Aí Pedro diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar, a qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Olha Romanos capítulo 16, verso 20.
Ou melhor, Tiago capítulo 4, verso 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 3: mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Louvado seja Deus. A nossa parte é ser sóbrio, ser vigilante e resistir. Ser vigilante, ser sóbrio, resistir. Nossa, olha só, ficar atento. Olha o adversário agindo aí, ó. Vem com astúcia, agindo. Aí Pedro está dizendo: sede sóbrio, vigiai, ser vigilante. E o último versículo diz assim, olha esse versículo 16, Romanos capítulo 16, verso 20: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Chegará o tempo que Deus vai pisar, vai destruir Satanás. Vai destruir aquele que oprime, aquele que deprime, aquele que aprisiona, aquele que traz contenda. Ele vai destruir, ele vai aniquilar, ele vai derrotar Satanás. Junto com a sua igreja, amados irmãos. Oh, louvado seja Deus. Ele vai destruir Satanás. Guarde essa palavra no vosso coração. Vamos orar. Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos fazer mais uma oração. Em seguida o grupo de louvor louva ao Senhor, ou a igreja. Glória a Deus. Feche os teus olhos, amados irmãos. Não despreze essa palavra. Guarda ela. Guarda essa palavra no vosso coração. É alimento para a nossa alma. É a força que precisamos. Nesse tempo tão caído, tão difícil que estamos vivendo. Aonde o amor tem se esfriando. Vem se esfriando. Aonde a iniquidade vem aumentando. Então, é necessário nós nos revestirmos da armadura de Deus e buscar o poder de Deus, a força do Senhor. Nós estamos vivendo a última era, o último momento, o último segundo. O relógio de Deus está marcando o último segundo. Então vamos nos revestir. Quanto se aproxima a volta de Cristo, as coisas desta terra se corrompem e tenta nos atrair, nos tragar. Mas o que está conosco é maior do que aquele que está lá fora. É o nosso Deus nos guiando, nos sustentando, nos fortalecendo, nos animando, nos ajudando. É o nosso Deus, o Senhor. Louvado seja Deus. Pai Santo, fiel e verdadeiro, o autor e consumador da nossa fé. Te damos graça, Pai, nesta noite, Senhor, por esta palavra ministrada aos nossos corações. Obrigado, Deus, pela tua orientação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Porque precisamos de Ti, o nosso general, na guerra qual estamos vivendo. Nessa guerra como soldado, aonde somos atacados de todos os lados, aonde somos afrontados de todos os lados, Senhor. Oh Deus, mas nós somos mais do que vencedor, porque o Senhor está conosco, está com a sua igreja, está com o seu povo, guiando, fortalecendo. Louvado seja Deus, e direcionando, Senhor. É as tuas mãos sustentando a cada um de nós. E isso que nos alegra, de vermos, Pai, o teu poder sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Oh, Pai Santo, te peço, Pai, nesta noite, continua conosco, nos revestindo do teu poder, para podermos vencer
a proposta e os pratos do maligno. Deus, sem ti nada podemos fazer. Sem ti não chegamos a lugar nenhum. Sem ti nós não somos nada, Senhor. Sem ti, Pai, nós somos uma presa fácil nas mãos dos inimigos. Então, sê conosco, nos revista, Senhor, nos fortaleça, nos anima, nos alegra, Senhor, nos encha, Pai, do Teu Espírito Santo, nos encha, Pai, do Teu poder, nos encha, Pai, para podermos resistir contra tudo e todos. Nos revista, Senhor, com o Teu Espírito Santo, nos aqueça, Pai, com o Teu Espírito Santo. Eixa da calamachoga de calamaia. Nos aqueça, Pai, nos revista do Teu poder, Senhor. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Louvado seja Deus. Vai adorando ao Senhor. E como vaso, podes me refazer. Eu quero ser como instrumento. Sim, Deus. Quero adorar. Glória a Deus. Sou apenas barro, podes moldar-me se precisar. Eu quero estar em tua presença. Ser adorador. Glória a Deus. Por excelência, toma minha vida e faça de mim o que quiser. Senhor, usa-me. Louvado seja Deus. Fortalece, Pai, a tua igreja. Fortalece, Pai, o teu povo. Encha, Pai, do teu poder. Ser um instrumento, quero adorar.
Glória a Deus. Glória a Deus.